Olá, seja bem-vindo ao 11º módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica e nesse módulo a gente vai estudar gap. Gap que uma das suas traduções do inglês para o português é vão, é buraco, né? Porque o gap é um espaço em branco, um espaço vazio que ele deixa no gráfico dependendo de algumas coisas que acontecem com a empresa em questão, seja empresa ou então também em índice futuro também acontece isso. Vamos lá. Gaps são espaços sem negociação deixados no gráfico. Gaps de alta mostram a vitalidade e animação do mercado. Gaps de baixa apresentam o medo e pânico dos investidores. Aqui eu separei um desenhozinho no Python para poder explicar como que funciona o gap. Olha só, vamos usar um exemplo. Esse candle aqui foi de segunda-feira. Empresa X fechou aqui a R$10. Beleza. Qual que seria o correto de abrir na terça-feira? Fechou na segunda a 10, abrindo na terça-feira então a R$10 também e continuar a sua negociação, seja de queda ou seja de alta. Beleza. Porém, o mercado fechou às 17 horas da tarde e 8 horas da noite houve uma notícia muito ruim. Houve uma notícia que deixou os investidores apreensivos, deixou os investidores com medo. Às vezes uma notícia sobre essa empresa que vai fechar algumas filiais, uma notícia que teve algum colapso financeiro, alguma coisa assim que deixa todos os investidores, todos, né, os acionistas com medo. Aí, o que acontece? Quando o mercado vai abrir no dia seguinte, na terça-feira, tá todo mundo com medo de perder dinheiro, então eles começam a vender. Vendem muito para poder sair fora dessa empresa, porque essa empresa agora já está arriscada. Eles já não sabem se ela tem um futuro tão promissor assim. Então começam a vender. Aí as vendas entram no leilão de abertura, que acontece algumas negociações antes do pregão abrir mesmo. Esse leilão são alguns minutos antes das 10 horas da manhã. Quando dá 10 horas da manhã, já tinha muita venda, já tinha muita gente vendendo, muita gente querendo sair fora. Então, como tinha muita força vendedora, o mercado já abre, aqui, vamos colocar aí que ele já abre a R$9. Esse espaço entre 10 e entre R$9 é o conhecido gap. É o buraco, é o vão, é o espaço que fica entre a abertura e o fechamento do dia anterior. Entre a abertura do candle e do último candle, tá? Então, isso aqui é o gap. Gap é simplesmente um espaço que fica no gráfico. Às vezes esse gap é fechado. O que é o gap fechar? É o preço vir fazendo aqui seus candles bonitinhos aqui, até bater a região dos R$10 de novo. Pode seguir para cima ou pode bater nos R$10 e cair igual uma jaca podre aqui para baixo. Tudo isso pode acontecer no mercado, mas o gap é esse espaço que fica. Alguns gaps são fechados, outros gaps não. Existem muita gente que faz operações de gap, por exemplo. Abriu com gap, então um gap de baixo aqui, vamos comprar porque vai fechar. Errado. Não é porque tem um gap que ele vai fechar, não. Existem os gaps que são fechados, como também existem os gaps que continuam a tendência e se você comprou aqui querendo, esperando que ele vai fechar, eu sinto muito lhe informar, mas você perdeu dinheiro, tá? Então, operar estratégias de gap não são coisas que eu gosto de fazer. Eu não opero gap, também não ensino ninguém a operar essas estratégias de gap, tá? Eu só estou colocando aqui para mostrar como que acontece no mercado, como que alguns operadores gostam de fazer quando acontece esse tipo de gap aqui. Agora, a gente vai voltar aqui para o PowerPoint para me mostrar para você que existem 4 tipos de gap no mercado. O gap de área, gap de fuga, gap de continuação e gap de exaustão. Existem 4 gaps. Cada um desses gaps querem dizer uma coisa diferente no mercado. E a gente vai ver o que esses gaps querem dizer agora. Gap de área
é o seguinte, você pode ver que aqui a gente tem um exemplo no gráfico de BIDI, Banco Inter, as ações preferenciais do Banco Inter, e nessa região aqui o preço está bem consolidado. Você pode ver que o preço está bem consolidado, não está aquela volatilidade tão grande, as aberturas e fechamentos sempre mais ou menos no mesmo lugar, alguns gaps um pouco maior, alguns candles um pouco maiores, outros bem menores, muitos dojis por aqui, a gente está vendo muito doji. Então, essa é uma área de negociação fraca, é uma área sem volatilidade. E de vez em quando acontece esses gapzinhos aqui que estão circulados. São gaps bem pequenos, chamados de gap diária. Esses gaps de área são simples, eles não querem dizer nada. Eles não querem dizer nada. Às vezes abre com um gapzinho aqui porque teve um pouquinho mais de demanda. Aqui abre um pouquinho, um pouco para baixo porque teve um pouco mais de oferta. Simples, só um pouco mais na abertura, um pouco mais na abertura mesmo, mas não tem uma força para continuar essa força que teve na abertura, o preço acaba ficando ali na mesma região. Então, gap diário é isso, gap diário é apenas um espaço que deixou no gráfico, mas que não tem muita importância, muita relevância. A maioria desses gaps diários são fechados, a grande maioria, alguns não, mas a grande maioria é fechado esses gaps de área, igual por exemplo, o primeiro gap aqui foi fechado no terceiro candle em seguida, já fechou esse gap aqui. Esse aqui acabou que não foi fechado, mas esse aqui foi fechado logo em seguida também, esse aqui já foi fechado logo em seguida também. Então, a maioria dos gaps de área são fechados, são gaps sem relevância, ok? São gaps bem pequenos e sem relevância muito grande no mercado. Esse é o gap de área, são gaps que você vai ver com mais frequência. E existe o gap de fuga. Qual que é o gap de fuga? Gap de fuga, geralmente ele acontece num rompimento de uma figura, no rompimento de uma resistência, no rompimento de um suporte. Aqui, se a gente puxar, aqui eu deixei nesse exemplo só essa linha de baixo demarcada. Mas se a gente puxar uma outra linha aqui, vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma outra linha aqui. Se a gente puxar uma outra linha aqui, a gente vai ver que tinha um triângulo desenhadinho aqui, um triângulo bonitinho desenhado aqui. Quer ver? Deixa eu colocar numa linha bem parecida. Olha só, a gente pode ver que tinha um triângulo bem bonito formado aqui. Então, qual que é o gap de fuga? É quando há o rompimento desse triângulo. A gente pode ver aqui que houve o rompimento desse triângulo aqui. A gente está, esse papel aqui, desculpa, até esqueci de falar, são ações do Itaú. A gente teve esse gap de fuga aqui no rompimento desse triângulo. Então, quando acontece um gap de fuga, geralmente segue a tendência para a qual teve esse gap. Pode ter até o pullback, a gente pode ver aqui que teve o gap de fuga para sair fora do triângulo, a gente teve um rompimento com esse gap de fuga, tivemos dois candles aqui batendo na linha de baixo do triângulo, fazendo o pullback e depois continuando a tendência de baixa, continuando a tendência para o lado do rompimento. Então, gap de fuga é isso. Gap de fuga são gaps que fazem o rompimento de uma figura, o rompimento de uma consolidação, o rompimento de um suporte, de uma resistência, tá ok? Lembrando que a gente vai ver como que cada uma dessas figuras são montadas no próximo módulo, tá? Para que não fique dúvida, como que eu sabia que aqui estava sendo formado um triângulo e tudo, a gente vai ver no próximo módulo. Nesse módulo, foque apenas no gap para a gente entender como que funciona o gap. Então, esse aqui é o gap de fuga. Isso pode acontecer com qualquer outra figura gráfica. A gente vai estudar muita figura, então pode acontecer com qualquer uma das figuras que a gente vai estudar no próximo módulo, como pode acontecer com suportes e resistências que a gente já estudou em alguns módulos para trás aí, ok? Então, o gap de fuga é isso. É o gap de rompimento de uma consolidação, de um mercado um pouco sem volatilidade. Esse gap de fuga acontece trazendo a volatilidade de volta ao mercado. Vamos para o próximo exemplo, gap de continuação. O gap de continuação, ele acontece
quando geralmente tem também um rompimento ou então tem uma correção de mercado, alguma coisa assim, quando o mercado começa a fazer uma tendência muito forte, então um gap de continuação é justamente nessa mesma tendência. Tem um candle muito forte e logo após a tendência é tão grande, nesse caso aqui a oferta é tão grande, a venda foi tão grande que não teve nem como esse candle aqui abrir no mesmo fechamento do candle anterior, já abriu com espaço, já abriu lá embaixo, do próximo já abriu mais baixo ainda. Esse é o gap de continuação, porque tem muita força na tendência atual. Pode acontecer na tendência de alta? Pode acontecer na tendência de alta também, com certeza. O gap de continuação é isso. É quando a tendência está muito forte que o preço vai pulando, vai deixando espaços seguindo essa tendência, de tão forte que essa tendência está. Deixa eu ver aqui se no exemplo... Olha aqui, no exemplo aqui que a gente teve do gap de fuga, logo após a gente teve gap de continuação também. O preço, quando começa a fazer mesmo, ele rompe o triângulo, faz o pullback e desce com tudo. À medida que ele desce com tudo, ele deixou um gap bem pequenininho. Quer ver? Deixa eu apontar aqui, porque essa imagem ficou um pouco pequena, mas dá para a gente ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa seta aqui. Beleza. Ele deixa um gap bem pequenininho aqui nessa seta. Ele fechou aqui e deixa um gap bem pequenininho aqui. Em seguida, já deixa um outro gap aqui, do fechamento desse candle branco para a abertura desse candle verde aqui, já deixa um gap de continuação aqui, como também deixa outro gap enorme de continuação para esse candle aqui. Aqui a gente teve 4 gaps de continuação aqui para formar essa tendência de baixa muito grande aqui. Então, aqui um pouco mais ampliado. Nesse caso aqui, a gente voltou até para o exemplo de Banco Inter. A gente estava com o gap de área, né, que eu mostrei no Banco Inter, e esse gap de continuação aqui está em Banco Inter também. Então, o gap de continuação é isso. Quando a tendência está muito forte, desde o seu começo, ele deixa espaços, mas sempre na direção da tendência atual. Aqui a gente pegou, por coincidência, duas quedas, mas pode acontecer... olha aqui que maravilha. Aqui no mesmo gráfico aqui, a gente já pega um gapzinho de continuação aqui. Esse preço desceu, a gente não consegue ver aqui, porque eu acabei cortando a imagem, mas teve uma reversão aqui embaixo, o preço ganha força, dá um candle de alta bem forte aqui e já deixa, olha aqui que maravilha, já deixa um gap de continuação aqui, deixa um outro gap de continuação bem pequenininho aqui e depois segue a tendência. Então, nesse mesmo exemplo aqui, a gente pode ver um gap de continuação de baixa e um gap de continuação de alta. Dá para fazer um círculo aqui? Deixa eu ver se dá para fazer um círculo aqui. Dá para fazer um círculo aqui? Não deu. Achei que ia dar para fazer, não deu, não tem problema. Acabou que tampou aqui, achei que ia ficar um círculo igual esse, não tem problema não. Mas aqui deu para a gente entender, beleza, como que funciona o gap de continuação. Sempre na direção da tendência, sempre deixando gaps por causa de força, seja vendedora ou seja compradora. Vamos para o último gap, que é, aqui. O último gap é o gap de exaustão. O gap de exaustão ele acontece da seguinte maneira: depois de uma alta muito forte, ou depois de uma baixa muito forte, depois de uma tendência muito forte, nesse caso aqui a gente tem uma tendência de alta, depois de uma tendência muito forte, o preço tende a fazer um gap lá em cima. Esse gap é de exaustão, é onde os vendedores acabam comprando, enchendo a mão mais uma vez, fazendo com que o preço deixe esse gap. Esse gap é na direção da tendência, tá? Igual a gente está vendo aqui, tem uma tendência subindo, ela já subiu bastante, deu uma correçãozinha aqui. Na hora que fez essa bandeira, acabou deixando um gap lá em cima. Esse gap aqui, que foi esse espaçozinho que deixou aqui, é um gap onde os investidores enchem a mão, mas acabam realizando os seus lucros aqui.
Logo após isso, o preço tem a sua exaustão, o preço cansa de subir. Nesse caso aqui, os vendedores acabam perdendo força aqui porque teve essa exaustão de compra e a venda entra com tudo. Quando tem esse gap aqui no final de uma tendência, é porque o preço se exauriu e a força vendedora fica maior. A partir desse momento a gente pode ver que não teve nenhum pivô de baixa aqui não, o preço simplesmente despencou fazendo uma perna de baixa muito forte. Depois subiu novamente, mas no momento do gap de exaustão, no momento do gap do fim da tendência aqui, ele caiu e caiu com tudo, tá? Então o gap de exaustão é um gap de final de tendência. Quando você olhar uma tendência muito forte e tiver um gap na mesma direção da tendência, cuidado para não confundir com gap de continuação. Gap de continuação é esse aqui, ó. Aqui a gente teve mais um exemplo de gap de continuação aqui, porque o preço desceu um pouquinho aqui, fez uma bandeirinha aqui e continuou. Aqui ele continua com tudo, beleza. Depois de uma continuação, depois de uma queda muito forte já, ele deixa um candle forte aqui, deixa um outro candle mais forte ainda e deixa um gap de continuação aqui. Mas aqui nesse caso, não. Nesse caso, o preço já vinha subindo há um longo tempo, já tinha deixado uma bandeira bonita aqui embaixo, veio subindo ao longo do tempo, perdeu um pouquinho de força aqui. Nesses candles aqui, a gente pode ver que o preço começa a perder força, tenta subir mais um pouco, porque ele já perdeu a força, já exauriu, e aqui ele tem a sua queda. Então, preste atenção nisso. Olha como que no fim dessa tendência aqui, o preço perde volume. Olha o volume aqui na continuação, no meio da tendência. O volume aqui no meio da tendência está maravilhoso, mas lá em cima o preço já começa a perder volume e ganha volume novamente na queda. Ganha volume novamente num desses candles de queda aqui, trazendo o preço para baixo com tudo. Então, o gap de exaustão é depois de uma perna completa de alta ou de uma perna completa de baixa. É depois de uma tendência muito forte, seja para um dos dois lados. Aí, no final dessa tendência, existe o gap de exaustão, onde o preço se exaure, onde a força contrária à tendência fica maior e o preço reverte. Tá ok? Então, a gente fecha aqui a nossa aula de gaps. E a gente se vê no próximo e no nosso último módulo que antecede os nossos super bônus, né, que vão ser super aulas, uma aula super especial de gerenciamento de risco e uma aula super especial também de manejo de risco em mini índice futuro. E a gente se vê no 12º módulo.